apresentação. Bem, eu coloquei no ar o link do laboratório e vou mostrar para vocês aqui o que é necessário para fazer a utilização dele. Certo? Quem tiver no computador e quiser ir já testando também, fica à vontade. Vou compartilhar com vocês aqui. Olha, eu fiz 2 testes, assim, coloquei em 2 locais diferentes. Caso não consiga acessar em um, você consegue acessar no outro. Então tá lá, no dia de hoje aqui, 17, tem 2 links diferentes, certo? Esse de baixo já vai direto, mas tente um dos 2, se um der certo, o outro vai dar. E aí, como é que vai ser o uso do laboratório? Aqui já tem alguns passos, certo? Você vai seguindo na ordem aqui. Você vai vir aqui aqui é a home, apresentação, home e tal. Não dá nem para baixar aqui. Tá? Aí aqui depois, que é o nome do laboratório, o título do laboratório, medidas elétricas. Na apresentação, ele vem falando um pouco sobre os equipamentos de medição, essa parte de grandezas elétricas, o que deve ser feito, alguns conceitos sobre o experimento, que vão ser com cargas resistivas, etc., os tipos de fontes que tem, de alimentação, os tipos de medidores, os voltímetros e amperímetros para corrente contínua, as cargas, que são resistências, uma resistência variável, né, que é o potenciômetro, conhecido como potenciômetro, e os botões de acionamento. Então, são basicamente esses elementos que estão presentes na nossa bancada do experimento virtual. Depois vem aqui para esse sumário teórico, que é um guia experimental ainda não, que na verdade é como se fosse um capítulo específico de livro, né, explicativo, teórico, só sobre os conceitos envolvidos nesse experimento. Aí vocês podem lá baixar, clicar aqui, fazer o download, fazer a leitura por aqui. São 14 páginas. Dá uma lidinha, vê os conceitos. A maioria a gente já viu aqui. Só alguns falando da lei de Ohm, da formulação, a corrente que vai, que vem, a fórmula, né? Aqui ele usa o U como tensão, diferença de potencial, mas pode ser o V também, enfim. Dependendo da resistência, né? E a gente se variar aqui tensões, a corrente vai variar de forma linear, devido à fórmula, devido ao próprio equacionamento aqui, né? V igual a RI. A resistência, se for constante, vai ter essa variação linear de tensão e corrente. Então, ele já mostra aí. Falando de potência, P igual a VI, o RI quadrado, o V ao quadrado sobre R, que a gente falou aqui. Depois, sobre os instrumentos de medição, amperímetros e voltímetros. Aqui ele vai um pouquinho mais a fundo. É importante vocês lerem, porque no experimento ele vai apresentar isso. Então, o equipamento de medição ele tem alguns erros. Eles são feitos ali com alguns limites, mínimo e máximo de medição. Não é um medidor só, eu vou medir uma tensão de 220, uma tensão de 5 volts, ou uma tensão de 1000 volts, ou, dependendo do dispositivo de medição, ele vai ter essas escalas específicas. Aí tem algumas grandezas aqui, como sensibilidade, como resolução, alguns tipos, né, de medidores analógicos, que são esses daqui que a gente tem no laboratório, que vão ter o ponteiro, né, aquele ponteiro que vai apontar aqui para um determinado valor de tensão ou corrente, dependendo do medidor. Então, ele tem uma chamada bobina móvel aqui, né, ele vai, quando passar uma corrente
depois estiver sujeito a uma tensão, vai ter uma corrente aqui que vai circular no equipamento, internamente ao medidor, e ele vai ter uma parte móvel que vai fazer girar aquele ponteiro, aquele eixo ali. E aí tem alguns tipos, mas aqui a gente vai usar o geral, não precisa aprofundar nisso, só para vocês, quando aparecer o medidor no laboratório, saber o que cada simbologia específica nele significa. E aí, dependendo de onde está montado, né, num experimento ou num quadro de medição, o medidor pode ficar para cima, você olhando para cima, esse valor de tensão ocorrente, num ângulo aqui maior que 90 graus, exatamente a 90 graus, ele na vertical, um pouquinho menor, se estiver olhando um pouquinho para baixo, ou a 0 graus se estiver em cima de uma mesa, né, assim, na horizontal. Então tem essas informações, esse símbolozinho perto do medidor. Como o medidor é analógico, né, não são aqueles números digitais, é um ponteiro ali. Dependendo da posição que se olha, pode um erro, né, específico de medição no momento da visualização pode ocorrer. Então ele tem que ser visto na posição que ele foi fabricado para ser visto, né? Os do laboratório vão ser desse tipo aqui, com esse Tzinho para baixo, que significa que eles têm 90 graus. Foram feitos para serem vistos na vertical. Os nossos também aqui, nesse primeiro experimento, vão ser... Só vamos utilizar tensões... Os primeiros experimentos, tensões e correntes contínuas. Mas também temos, na mesma bancada, alguns com tensões alternadas, que tem esse tiozinho aqui. Quando tiver essa estrelinha, só para informar a tensão máxima que o equipamento, que o medidor suporta antes de queimar. Então, os do laboratório aí vão ser de 2.000 volts. Atenção, mesmo que a gente trabalhe só com 12 volts, mas ele suportaria até 2.000. E também tem a classe de precisão, que é esse númerozinho em cima do tio aqui. Ó. Esse númerozinho aqui em cima da definição, se é corrente contínua ou alternada. A numeração aqui específica ó, significa o percentual de erro. Toda medição tem um erro envolvido. Então, o percentual do erro em cima do valor total, do valor máximo de medição. Então, aqui é 2% em cima de 5 amperes. Então, 2% de 5 amperes dá 0,1, né? 1% seria 0,05. Então, 2% seria 0,1 ampere de erro. Aqui é 0,5% em cima de 5, enfim. Deixa eu voltar aqui. Aí fala do amperímetro, né, que tem que ser medido, tem que ser colocado de forma em série com o circuito, de onde vai estar passando a corrente, em série com os elementos que eu quero medir. Eu estou medindo a corrente dessa resistência, ele fica em série aqui. Esse amperímetro vai medir a corrente dessa resistência, esse daqui, dessa daqui, e assim sucessivamente. O voltímetro é medindo a diferença de potencial, né? Então, vai ficar entre os dois terminais das resistências, os elementos que ele quiser fazer a medição. Então, tem esse guia aqui, sumário, enfim, da parte teórica do experimento. Depois vai ter o roteiro, que é o passo a passo dos experimentos, certo? Deixa eu abrir aqui também. Tem aqui as recomendações de uso, explicando. Pelo celular não dá para usar, porque a telinha é muito pequena.
Então, só vai dar para fazer aqui usando um computador ou um tablet, né? Assim, maiorzinho. Dá para enxergar melhor. Alguns alunos acabam conseguindo pelo celular também, mas enfim, é um pouco mais difícil de visualizar, tal, pode dar algum problema. Eles não recomendam, mesmo podendo funcionar. A primeira vez que for aberto, ele pode demorar um pouquinho para iniciar, para baixar, mas depois ele fica normal, tem algumas orientações, recomendações de uso, tal. E depois o experimento em si, certo? Eu vou mostrar aqui, eu vou abrir aqui, vai ficar melhor eu abrindo, mas se vocês quiserem lendo aqui devagarinho, passo a passo, deve ser feito também. Ao final, são feitas tem que ser passada aqui essas informações, certo? Na avaliação dos resultados e fazer o upload aí no AVA com esses dados aqui, essas informações passadas, certo? Tem um pré-teste que é só um passo a passo, cinco perguntinhas aqui para você marcar. Mesmo que você marque errada, ele dá uma dica aí qual é a certa, só para colocar você. Elas variam um pouquinho, certo? Essas perguntas, mas aí vocês já vão clicando aqui, respondendo. Um amperímetro, um equipamento capaz de medir corrente. Sabendo disso, o amperímetro deve ser conectado em série a carga, o amperímetro, né? Então tá aí, essa forma correta. Se está aqui em paralelo, aí o amperímetro deve ser conectado, não deve ser conectado dessa forma, que não deve ser, tem que ser em série com a carga. Aí tem aqui naquele livrinho, né, daquele roteiro, esse daqui é o tipo de medidor que tem uma parte interna, a bobina móvel. Aí tem aqui falando sobre fundo de escala, é a medida máxima, né? Então, se eu tenho passando aqui eu tenho 12 volts, passando em 8 ohms, numa carga de 8 ohms, aí eu vou ter o que aqui? 12 dividido por 8, vai dar 1,5 amperes. Eu vou usar um medidor que mostra no máximo 500, que tem um fundo de escala de 500 mil, ou seja, 0,5, não vai dar, é pouco, né? Se vai passar, teoricamente, eu sei que a grandeza elétrica, a corrente, vai dar 1,5, não dá para usar 0,5 amperes e nenhum ampere de medição máxima. Vai extrapolar esse valor, o valor da corrente que eu vou medir. Então, se eu botar aqui, ó, não, a corrente do circuito vai ser maior do que 1, vai ser 1,5. Se eu botar aqui, a corrente vai ser maior do que 500 mil, 0,5. Então, tem que ser o de 5 amperes, já que a corrente que vai passar é de 1,5. Então, dentre as opções disponíveis, o de 5 amperes é o que vai ser utilizado. Então, são algumas perguntinhas. Aqui é o experimento em si. Quando você clicar, ele vai fazer esse download aqui. Vai demorar ali alguns segundos ou minutos, dependendo da internet que você tenha. Pronto. E o que eu recomendo? Já clica aqui, ó, nessa tela cheia, certo? Já clica aqui nessa tela cheia aqui, para ele ficar logo completo. Deixa eu tirar aqui essas coisas. Pronto. Então tá aí nossa bancada experimental. Vou fazer o primeiro experimento. Onde eu vou encontrar os experimentos? Eu vou encontrar aqui, ó, lado direito superior, tem esquemáticos. Quando tem aqui esquemático, você clica, ó, aí vai aparecer a representação 1, que é o quê? É uma fonte de tensão contínua, uma resistência de 10 ohms, um voltímetro para medir aqui a tensão em cima dessa resistência,
e um amperímetro, para medir a corrente que vai circular. Aqui é basicamente um circuito, uma fonte e uma resistência, né? Já a tensão aqui vai ser esperada que seja 12 volts mesmo, e a corrente 12 dividido por 10 vai dar 1,2. São os valores esperados, né? Na hora que você... E é o amperímetro 1 e o voltímetro 1. Tem amperímetros e voltímetros diferentes. O esquemático 2, aí você dá um clique aqui em cima do nome esquemático 1, você clica aqui e aí vai... Não, perdão, aqui. Não é em cima do nome, não, é em cima dessa figurinha aqui. Aí vai para o esquemático 2, que muda só um amperímetro. Ele tem aqueles 3 amperímetros lá do experimento, com a medição máxima de 500 mili, né, 0,5 amperes, 1 ampere e 5 amperes. Aí ele me pede para você mudar para você ver o impacto que a medição, que o equipamento de medição causa. Se eu estiver medindo uma corrente maior que 1 ampere e tiver com um medidor que vai no máximo a 0,5, ele vai ficar travado no máximo ali e não vai estar representando a corrente correta, né? Então você tem que saber previamente mais ou menos qual as correntes que você quer medir para usar equipamento de medição adequado. Aí depois muda aqui a resistência de 10 para 20, usa os 3 medidores. Muda a resistência de 20 para 30, usa os 3 medidores. Aí depois usa uma resistência aqui de 12 volts, perdão, usa, além da resistência fixa, né, uma resistência variável que a gente tem aqui, que é o potenciômetro. Não sei se você, quando liga o volume daqueles aparelhos de som, né, que eram de girar um botãozinho, ou quando tem ali uma luminária, uma lumináriazinha de lâmpada incandescente, geralmente, ou quartinho de criança, ou alguma coisa que você varia a intensidade da lâmpada, girando também um botãozinho, né? Então, essas, ou no volume do som, ou, enfim, qualquer equipamento elétrico que você varie o som, varie a luz, fazendo girar um determinado botão, na maioria das vezes a gente vai encontrar ali uma resistência variável, um potenciômetro, que eu vou mostrar para vocês aí no experimento. E tem um valor máximo, mas se você diminuir, ele vai variar, se você girar numa determinada direção, ele vai variar essa resistência, uma resistência variável. E ela é simbolizada por esse símbolo aqui, né? Ela é dada por esse símbolo. Então aqui eu vou ter basicamente uma resistência de 20 e uma resistência variável, né, que tem no máximo 100 ohms. Então, se tiver no máximo, vai ter 120 ohms. Aqui a soma, já que eles estão em série, né? Olhando esse primeiro experimento, que é o mais básico, mais simples, aí aqui na bancada eu tenho algumas visões. A que eu prefiro é a visão livre. Se você botar o mouse para cima, o cursor para cima, ele sobe. Se tiver essa tela cheia, para baixo ele desce. Para a direita vai para a direita, para a esquerda vai para a esquerda. E se você der um zoom, né, aquele movimentozinho de pinça ou no scroll lá do seu mouse, enfim, ele dá um zoom aqui, e se você fechar, se for no touchpad, ele dá um zoom out, certo? Deixa eu deixar aqui assim. Pronto, aqui eu tenho... Deixa aqui, pronto. Aqui eu tenho os medidores de corrente, que a gente vai usar nesse primeiro experimento. Medidores de corrente contínua, né? Medidores contínuos. Tem aqui amperímetro, 1, 2, 3, cadê? 3 amperímetros aqui na sequência, certo? Deixa eu dar um zoom maiorzinho aqui, para a gente ver os amperímetros. Opa. Tem um que vai até 5 amperes, tem um que vai até no máximo, tem aqui, ó, 5 amperes no máximo, tem outro que vai até no máximo 1 ampere,
Tem outro que vai até no máximo 500 mili ou 0,5 amperes, né? Então, se eu for medir alguma coisa com 1 ampere, 1,5 amperes, eu não vou usar esse daqui nem esse daqui, né? Porque vai ficar acima da escala máxima, né? Vou usar o de 5. 1, alguma coisa vai ficar por aqui, mais ou menos. Eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts, que dá até 10 amperes. Aí tenho aqui 2 terminais positivos, 2 negativos, para ter mais espaço para colocar. Tem um medidor, tem um medidor de tensão, um voltímetro, que vai até 15 volts. Tem 2 deles aqui. É como eu disse, né? Ele tem aquela estrelinha, o 2, é 2.000 volts que ele suporta, né? Em alguma condição extrema. Esse símbolo quer dizer que foi feito para ser visualizado de frente, assim, na vertical. O tracinho aqui é uma tensão contínua. E 1,5 é a precisão dele aqui, de 1,5%. Então, se tiver 15 volts aqui, 1,5 pode ser de erro, né? Calcular aí quanto é 1,5 de 15. É o erro de medição que o medidor tem. Na maioria dos casos, não vai precisar dessa precisão toda, já está ótimo tamanho. E aqui a gente tem... Opa! E aqui embaixo a gente tem as resistências, as cargas, né? Tem uma resistência de 10 ohms, de 20, de 30, certo? 10, 20, 30 ohms. Tem uma resistência variável, com os seus 2 extremos aqui. Se eu colocar alguma coisa entre os 2 extremos, vai ser 100. Se eu colocar alguma coisa aqui entre o amarelinho e o preto, vai ser uma tensão que vai variar com o giro a posição desse botãozinho aí. Vamos fazer esse primeiro aqui, só essa montagem, né? Então, fazendo a montagem, eu vou sair de onde? Vou aqui na minha fonte de tensão, 12 volts, tenho aqui um mais e um menos, né? O lado mais, quando você clicar em cima do conectorzinho aqui, ele meio que já liga as opções, né? Opa. Se você clicar nessa daqui, eu boto um fio aqui, entre esses dois. Ou no outro, papapá. Ele já vai colocando os fios, certo? Vou usar o amperímetro, esse amperímetro aqui, de 5 amperes. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver de pertinho ele. Pronto. Então, vou usar esse amperímetro de 5 amperes. E aqui dá para entender como deve ser feita a medição. Eu venho aqui com um fio, com uma determinada tensão, coloco nesse terminal positivo, nesse terminal com esse asteriscozinho aqui. Então, vem a tensão mais aqui no IA com esse asterisco. O terminal sem o asterisco aqui, o IA, vai lá no equipamento. No caso aqui, vai lá na carga, né? Vamos procurar a resistência, que é a resistência de 10 ohms. Está lá embaixo. Pronto, aí tem várias resistências aqui, mas eu vou usar essa daqui, a de 10 ohms. Já fiz aqui a conexão. Então, eu liguei do positivo da fonte, de 12, para o medidor, amperímetro, saí do amperímetro aqui, entrei e saí dele, vim para a minha resistência de 20, de 10, perdão, 20 watts, né, 10 ohms. Depois, do outro lado, do outro terminal, ó, vou clicar aqui, vai para onde? Vem para
o negativo do... Eu não vou nem botar ainda o voltímetro, certo? Fiz só esse caminho aqui. Vem para o negativo da fonte, para o comum. Então, eu cliquei aqui, vou lá para o comum. Clico aqui, escolho um dos dois, eu escolhi esse daqui. Pronto. Já fiz a ligação da fonte, do amperímetro e da resistência. Falta só o medidor de tensão, o voltímetro. O voltímetro, ele está ligado em um lado, nos dois terminais da resistência, né? Pode ligar aqui nos dois terminais da resistência, se quiser. Esse daqui, lá na resistência. Esse terminal. E o negativo vem nesse outro terminal. Pronto. Liguei aqui os dois. Quando eu ligar, vou esperar o quê? Vou acionar, vou esperar que aqui apareça 12 volts, vou esperar que aqui apareça 12 dividido por 10, que dá 1,2 amperes. Aliás, de cima, né? Aqui até esse daqui. 1,2 vai dar, aqui no meinho, aqui entre 1 e 2 é 1,5. 1,2 vai estar no meio do meinho, um pouquinho para baixo. Certo? A gente já tem uma expectativa. Aí vamos ligar, né? Para ligar, a gente vem aqui, que eu acho que ele até aceita, se você apertar no livre aqui, deixar no livre mesmo. Se eu apertar aqui, ó, já apareceu no canto direito inferior, botão de comando, dispositivo que visa interromper ou estabelecer a carga em um circuito, através de acionamento manual. Então, se clicar aqui, ó, apertei, a luzinha aqui verde acendeu, informando... Opa, deixa eu ver lá o verdinho. Informando que ele está alimentado, está energizada a carga, a bancada experimental. Vamos de novo aqui nos nossos medidores. É bem sensível, tem que ter bem... Opa. Pronto. Pronto. Então está em funcionamento, já está passando aqui uma tensão, está sendo submetido uma tensão de 12 volts lá na minha carga de 10 ohms. Aqui a tensão, ó, 12 volts, você dá um zoom aqui, não está exatamente 12 volts, porque tem um errinho envolvido. Mas sempre der um zoom máximo aqui, a gente vê, ó, aqui 5, 10, cada divisão tem 10 divisões, né, dentro de 5 volts, então é de 0,5 em 0,5 aqui, então 10,5, 11, 11,5, 12. Tem um pouquinho mais aqui pelos erros de medição, a bancada tenta simular até o que a gente encontraria na vida real, né? O equipamento que diz lá, não tem 12 volts, às vezes tem 12,1 a fonte. Ou o medidor está medindo um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas como é medidor analógico, né, a gente acaba fazendo algumas aproximações. Lá no amperímetro, foi o que a gente utilizou. Esse aqui é o de 5 amperes. Então, ele tem aqui de 0,1 e 0,1. E aqui ficou bem em cima mesmo do 1,1, né? Do 1,2. 1,1, 1,2 aqui. Então, foi nosso primeiro experimento. Logicamente que se eu tivesse utilizado outro medidor, esse medidor de 1 aqui, né, como deu 1,2, ele ia ficar no máximo aqui. E esse de 0,5, de 500 mili, também ficaria no máximo, né, o ponteirinho ali querendo ultrapassar esse máximo, que não seria o ideal. Então, nos outros experimentos tem essas possibilidades também. Para fazer o próximo,
para tirar um fio desse, né? Como é que faz? Você passar o mouse em cima do fio, ele já aparece esse xizinho aqui. Primeiro tenho que desligar, né? Não vou mexer com ele energizado. Então, deixa eu dar um zoom out aqui. Vou apertar o botão de desligar, esse botãozinho vermelho. Na hora que eu aperto, ó, desligou aqui a bancada. Já estou aqui com a minha bancada desenergizada. Lá no guia experimental, ele vai lá pedir, né, como resultado, qual a tensão no elemental, qual a corrente encontrada no elemental. Vai perguntando esses dados, vocês vão olhar e vão anotar e informar quais foram esses valores que vocês encontraram. Sim, é para tirar, que o amperímetro eu vou deixar, não, o amperímetro vamos mudar, amperímetro. Vou tirar ele daqui, vou tirar esse daqui. Aí, se quiser fazer aqui o próximo, a gente vai colocar aqui esse nesse de baixo. E o negativo aqui na carga. Pronto. Agora é só ligar. Peguei. Observe aqui que o medidor, ele ultrapassou o máximo de medição, né, que era 1 ampere, vai dar 1,2 devido à resistência, então ele fica querendo já ultrapassar esse máximo. Na vida real até estaria estressando, né, esse elemento, poderia, se for repetido muito isso, danificar o medidor, inclusive. As tensões, mesmo jeito, direitinho aí. Aqui tem outras partes que a gente não vai trabalhar agora, né, que são a parte de corrente alternada, são outras grandezas aqui envolvidas. E futuramente a gente vai voltar e vai mexer também um pouquinho nele aqui para identificar. Tem amperímetro para medir correntes, tem tem amperímetro, né, vatímetros, né, para medir potência, frequencímetro para medir frequência da tensão, das grandezas elétricas que por ali passam, cosfímetro, isso daqui a gente vai ver futuramente, ele mede aqui o fator de potência. E tem outras grandezas aqui que vão ser utilizadas também. E além de resistências, né, eu posso ter cargas diferentes, que vão ser as capacitâncias e as indutâncias. Certo? Lá na segunda unidade a gente vai ver essas grandezas. Tem os medidores aqui digitais também, certo? É um outro tipo de medição que a gente vai poder utilizar aqui também. Aqui as conexões que podem ser feitas nele, tensão, corrente. Na primeira unidade a gente vai ficar só aqui no circuito de corrente, com medidores de corrente contínua. E aí depois vai passando aqui, ó, os experimentos, tem vários experimentos, são 11, 12, deixa eu ver aqui. São 12 no total. Relativamente simples aqui, os experimentos, utilizando essa parte de corrente contínua, medições, cargas de corrente contínua, CC e DC é Direct Current, né? Aqui DC porque está, por algum motivo eles colocaram DC aqui, mas é corrente contínua também. Aqui CC, VCC, tensão contínua. Certo, pessoal? É bem simplesinho, bem tranquilo. Acho interessante a gente colocar
esses conectores tipo banana, né, que a gente chama conector banana, um em cima do outro também, quando for necessário, para medir tensão, para, enfim. E são esses 12 experimentos que a gente tem aí, acho que é uma oportunidade para a gente simular o que teria num laboratório de medidas elétricas, certo? Uma bancada de medidas elétricas, ela é muito organizadinha, muito perfeita nesse sentido. Professor, Oi? aqui não abriu não o link do AVA. Quando eu tento acessar, só aparece página desconhecida aqui quando eu clico. Não sei se para Aqui outras Clicou, também pessoas. não abriu. clicou nesse de baixo. Cliquei nos dois. Aqui também, professor. Eu vou falar com o pessoal do. Que o meu tá abrindo aqui. Se entrar direto aqui nesse link, ele não permite. Vou botar aqui, ó. Tentem clicar aqui direto no link. Tem que ser meio que vinculado ao. Não abriu também, professor. Não abre. Mesmo erro, professor. Tem que ser assim, você clicar no link, é uma forma que eles utilizam para evitar algum tipo de, de uso externo, né? Eles só vinculam ao AVA, você abre na sua conta e eu vou solicitar a eles dizer, né, que está com esse problema. Por isso que eu até fiz o teste aqui, colocando em duas formas diferentes. É estranho isso. O correto é assim mesmo. Deixa eu mudar esse título aqui para colocar igual que está lá no teste que eles botaram, para ver se está certo. Cabo de medidas elétricas. Eu vou tentar entrar em contato com o pessoal para identificar qual pode ter sido esse problema. Mas, deixa eu botar só esse nome aqui para ver se mudou alguma coisa.
Cliquem aí, só para ver agora com esse nome diferente. Com esse nome igual que estava lá. Não sei se tem alguma diferença. Não abriu, professor. Do mesmo erro, professor. Aparece o que exatamente quando vocês colocam? Qual o Mandar nome no do erro? chat. A Pronto, Beatriz já mandou aqui. alguma mensagem que Parece teste, página desconhecida. teste, página desconhecida. Pronto. Beleza, eu vou. Olha só mais um teste aqui para vocês tentarem de novo. Talvez dê certo agora. Tentem clicar nessa segunda opção agora aí no AVA. Essa aqui está medidas elétricas minúsculo. Aqui foi, professor, agora. Ah, show de bola. Tá bem. Vou descobrir aqui a bronquinha. Deixa eu apagar o outro. Pronto, deixei só o que estava minúsculo. Pronto, então deu certo, ainda bem. Pronto, então tá aí o experimento. Eu vou fazer a adição do link da tarefa para vocês anexarem o relatório, enfim, o que é pedido no pós-teste aí. Entendido? Tranquilo? Vamos continuar aqui só para a gente falar um pouquinho da aula passada, né? Recapitular. Professor, Oi. é para fazer esse relatório no formato de relatório mesmo ou só respondendo às atividades como perguntas? Faz como um relatóriozinho mesmo, faz só uma capinha e bota as respostas, né? Não precisa como relatório, né? Deixa eu pegar aqui como é o arquivo mesmo, né? Deixa eu abrir ele aqui. Pronto, tá aqui. Deixa eu ver no PDF no final. Aqui ele tem as perguntinhas. Aqui é só o roteiro, né? Aqui é só o passo a passo.
Naquele roteiro lá que vocês vão baixar, né, tem até as configurações que ele deve ficar, as conexões e tal. Aquele que a gente fez agora, né? Acho que foi isso. Primeiro medidor, tem até o desenho no PDF lá de como deve ficar cada montagem. Acho que ele dá o exemplo de uma, mas é só botar para baixo aqui nas outras. Esse daqui é o relatório. Ah, não, esse aqui é aquele arquivo de... Deixa eu ver lá o relatório, então. Não, aqui são as perguntas. Então, é no roteiro mesmo que tem. É no roteiro, no final. Cadê? Tinha uma partezinha que tinha várias perguntas avaliando resultados. Procurando a parte das perguntas, dos resultados. Pronto, é aqui. Ó. Em vez de estar no final, ele bota no meio. É na página 8. Na página 8 tem lá, avaliando resultados. Aí tem aqui perguntando qual a corrente percorre a carga no circuito tal, a potência nos circuitos tal, o valor da corrente no amperímetro, o valor da tensão exibida no voltímetro. Então, eu queria que você pegue essas perguntas, bota em prints, dá um printzinho, mostra lá qual foi a tensão, qual foi a corrente, enfim, ver como é que foi a montagem, o que era esperado, o que não era, de acordo com esse circuito, que tem uma tensão de tantos volts em cima da resistência, era esperado uma corrente de tantos amperes, foi dada essa diferença visual mínima aqui, já esperada pelo tipo de medição, enfim, tem toda aqui tem uma tabelinha para montar aqui, mexendo no potenciômetro, na posição dele, de tensão e corrente. Aqui com outro resistor, são 14 perguntas. São 14 perguntas no total. Aí vocês... O formato pode ser feito em dupla também, certo? Mantém as duplas. São 14 perguntas no total. Vocês mantêm as duplinhas para entregarem aí. São as páginas 8, 9, 10 e 11. Certo? Vocês entregam até segunda-feira. Acho que dá tempo. Até domingo à noite, no caso, né? Para na segunda de manhã a gente já abrir aqui, discutir e tal, e ver como é que ficou esse acompanhamento aqui. Ok? Pronto, todo mundo conseguiu abrir, né? Então, esse link agora, deu certo? Tranquilo? Vamos lá. Então, esse documento aí é a parte do roteiro. Está no meio do roteiro, certo? De 8 a 12. Bem, então, na aula passada, quando a gente falou das fontes, né? A gente falou de fontes de tensão e corrente em série e em paralelo. Certo? Em série, a gente vai somar essas fontes de tensão. Em paralelo, elas vão ter a mesma tensão, até pela característica de estar em paralelo. As fontes de corrente, quando estiverem em paralelo, as correntes vão se encontrar num determinado nó. Então, eu vou somar essas correntes aqui. Se tiverem direções diferentes,
você vai ter que considerar isso daí também no nó. Analisar basicamente cada nó, os nós em que essas correntes estão se encontrando. Fonte de corrente em série não tem como fazer, tem muito para onde correr. Só se forem correntes iguais. Aí aqui eu só fiz relembrando aqui, agora colocando as resistências, né, num circuito, como a gente viu no experimento. O que acontece? Aqui é basicamente isso que a gente fez agora no experimento, uma fonte de 12 volts, uma resistência de 10 amperes, de 10 ohms, e a corrente de 1,2 ampere. E os dispositivos de medição, né? Aqui, na teoria, a gente vai fazer essas contas e já vai imaginar as tensões que estão passando. Numa bancária experimental, eu tenho que colocar um equipamento que faça essa medição. Um amperímetro, um voltímetro. E aqui tem uma questão interessante sobre a resistência. A resistência elétrica, pessoal, ela acaba variando um pouco com, vamos dizer assim, com 3 grandes características. Ela varia com o comprimento que o condutor tem, certo? Então, se você tiver um condutor... Na verdade, assim, vou colocar com um formato do condutor, seja comprimento, seção, né, a grossura dele ali, a seção transversal, o formato desse condutor em si. Ele vai variar também com o material do condutor. Então, se eu tiver um condutor de cobre, ele vai ter características diferentes do que se eu tiver um condutor de alumínio, ou um condutor de prata, um condutor de ouro, um condutor, enfim. Vai variar um pouquinho as características com o material. E com a temperatura. Se eu tiver um ambiente muito quente, ele vai ter uma característica, ele vai ter uma resistência mais elevada. Se tiver um ambiente mais frio, ele vai ter uma resistência um pouco menor. Então, aqui a gente vai considerar basicamente a temperatura, não vai ficar na nossa análise aqui, nessa avaliação, mas o formato, né, que é comprimento e seção transversal e a largura, sei lá, a grossura grossura é tão feio, né? Mas a seção transversal do condutor, junto com o material que ele é formado. Isso daí vai impactar. Em termos de dimensões, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento desse condutor. Então, se eu tenho um condutor, um fio de cobre de 1 metro e tem um fio de cobre de 10 metros, essa resistência vai aumentar 10 vezes no fio de cobre de 10 metros em comparação a um de 1 metro só. Então, nas instalações elétricas aqui da casa de vocês, lá da UFAL, quanto maior o comprimento do fio, mais o projetista tem que se preocupar com essa característica, porque ele vai perceber que vai aumentar essa resistência também. Já com a seção reta, né, a seção transversal do fio, é o contrário, é inversamente proporcional. Então, quanto mais grosso um fio que você tem, menor será a sua resistência. Então, o que acontece nas instalações elétricas? Essa relação é interessante. Quando eu tenho condutores muito longos, eu tenho aqui a sala lá do bloco B, do bloco novo do CETEC, aquele bloco branco, né? Vocês têm aulas ali, tem uns laboratórios. O quadro fica... a minha sala de permanência é vizinha ao quadro de distribuição do térreo. Vizinho, colado. Da tomada que eu ligo meu computador ao quadro deve ter uns 4 metros de fio. Talvez um pouquinho mais, né? Porque ele deve subir pelo teto, descer. Vamos botar aqui uns 6 metros de fio. Mas do computador ali, do professor Lucena, que fica no primeiro andar, ou de alguma outra sala lá do ateliê,
que vocês tiveram aula de desenho técnico, que fica lá no finalzinho do corredor, já deve ter ali uns 30 metros de fio. 30 metros não, acho que é muito, uns 20, 25 metros. Então, quem está projetando isso daí deve imaginar já, deve ter na cabeça pensando, pô, esse condutor é a mesma, se eu usar o condutor de mesma seção, ou seja, a seção é a mesma, né? O denominador aqui é constante. E comprimentos diferentes, aquele que tiver um maior comprimento vai ter uma resistência maior. E se esse comprimento for consideravelmente grande, essa resistência pode ser tão grande que vai dificultar mesmo a passagem da corrente, vai prejudicar, vai poder até aquecer o fio, ou lá no finalzinho chegar a uma tensão muito baixa, que não funcione adequadamente os meus equipamentos. Então, para compensar esse comprimento, né, esse numerador, eu acabo aumentando o meu denominador, eu acabo deixando meu condutor mais grosso, em algumas situações. Então, posso chegar no limite de dizer, olha, o comprimento está tão grande que para compensar aqui esse aumento, né, aumentei aqui, falta até uma setinha, rapaz. Errado. Então, aumentei aqui. Para compensar esse aumento, eu aumento aqui embaixo também. Certo? Aí eu fico com aquela, vamos dizer, o comportamento de um fio de 4 milímetros, estou supondo aqui, a 30 metros, certo? Um condutor mais grosso a uma distância longa, é praticamente o mesmo de um condutor de 2,5 milímetros, um condutor mais fino, a uma distância de 5 metros. Então, em termos de resistência, há uma proporcionalidade, há um equilíbrio entre essas duas condições, certo? Então, o projetista tem que fazer alguns cálculos para considerar esse aumento. Tem essa fórmula aqui que relaciona, certo? Essas duas grandezas, né? Essas duas características da resistência, que é o tipo do material, que é uma constante aqui que a gente vai utilizar, chamada resistividade. Cada material tem sua resistividade. E aqui as características relativas ao formato desse condutor, comprimento e área da seção transversal. Certo? Se for um condutor circular, né, de área de seção circular, você vai calcular a área de um círculo aqui. Se for um outro tipo de alguma barra metálica que não seja circular, você vai colocar aquele formato, calcular essa área. Em termos dos materiais, né, considerando a temperatura aqui de 20 graus Celsius, a gente tem a resistividade, que dependendo do material, ele vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. A unidade da resistividade é o ohm vezes metro. Dá até para ver aqui, né? Aqui resistência em ohms, comprimento em metros, área em metros quadrados. Aí, metro dividido por metro quadrado vai dar 1 sobre metro, que multiplicado pela resistividade tem que dar ohm. Então, a resistividade é ohm vezes metro. Aí corta metro com metro, fica só ohms, que é o valor da resistência. Então, aqui fica ohm vezes metro. É horrível escrever com esse touchpad. Então, é ohm metro. E se vocês olham assim, é interessante aqui de observar que, por exemplo, o cobre, né? Aproximadamente aqui 1,7, 1,70 e pouco. 10 a menos 8 ohm metro. O cobre, dependendo do tipo de cobre, né? Mas vamos deixar o cobre geral aqui 1,7. O cobre, ele não tem a menor resistividade de todos aqui, né? E tem outros condutores que não estão aqui também. O cobre, por exemplo, a prata é menor do que o cobre, né?
Mas já pensou ter um monte de fio de prata dentro da sua casa, o custo que não seria essa instalação? Então, a gente tem que considerar uma viabilidade financeira para as aplicações, certo? O custo aqui da prata, do ouro, são exorbitantes, comparado a outros tipos de elementos, né? Antigamente, externamente, as distribuidoras usavam cobre para conduzir, tem uma resistividade bem mais baixa. Hoje, praticamente todos usam alumínio, porque mesmo sendo uma resistividade maior, quase, não é o dobro, né, mas é uns 70%, 60% maior, e aí eu tenho que compensar com condutores mais grossos. O alumínio não tem interesse no vandalismo, o vandalismo não tem interesse por alumínio, por roubar alumínio. Cobre, o pessoal rouba direto. Quando é fio de baixa tensão, aqueles que já vão ali para tem acessibilidade a eles, o pessoal rouba fio de cobre muito frequentemente. O ouro, né? O ouro tem uma resistividade alta comparado ao cobre. Mas as características químicas do ouro, a sua estabilidade química é muito vantajosa em algumas aplicações em que vale a pena você utilizá-lo, né? Os chips de computador, chip de celular, tem algumas trilhas ali, alguns condutores de ouro. Porque em pequena quantidade ali o investimento valeu a pena, já que aquele meu dispositivo eletrônico vai aumentar a sua duração, já que ele não enferruja, né? Ele vai durar ali por anos a mais ali, do que se você colocasse cobre, por exemplo, ou outro tipo de condutor. Então, dependendo do tipo o condutor das lâmpadas é o tungstênio, das lâmpadas incandescentes, é o tungstênio. O tungstênio é o tipo de metal que conduz a corrente, chega em altíssimas temperaturas, mas ele não derrete. O ponto de fusão dele é altíssimo. Mais de 300 graus Celsius ele suporta aí e não derrete. Então, se colocasse a mesma corrente em outros aqui, eles derreteriam facilmente. Então, a gente tem essas resistividades. E aqui, ó, se eu tenho dois condutores agora, eu já fiz aqueles exemplos para vocês, dois fios da mesma seção, do mesmo comprimento, mesmo L, só que um mais fino do que o outro grossinho, um bem fininho. Qual é o que tem? E ambos do mesmo material também, né? O mesmo material de cobre, por exemplo. Só que eu tenho um fiozinho de cobre mais 1 metro de fio de cobre mais fino e outro metro de fio de cobre ele bem mais grosso. Qual que tem a menor resistência dos dois? A menor resistência, se eu tenho aqui se eu tenho o mesmo material, então o ρ é o mesmo. Se eu tenho o ρ é o mesmo, o L é o mesmo. Só as áreas são diferentes. Só as áreas das seções transversais, só a grossura dele é diferente. Aquele que tiver a maior grossura, tiver a maior seção transversal, vai ter a menor resistência. Aquela seção transversal está no denominador. Esse aqui, a resistênciazinha é mais baixa do que o de cima. E aqui, a mesma seção transversal, só muda o comprimento. Aquele que tiver o maior comprimento vai ser aquele com a maior resistência. Certo? Se tiver maior comprimento, vai ter a maior resistência. Só fazer essa análise. Para até fazer algumas perguntas interessantes. Nesse caso, uma perguntinha para eles pensarem rápido, certo? Se eu tiver uma relação dos raios aqui, ó,
Aqui eu tenho... deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, o raio R, vou deixar em letrinhas assim. E aqui 2R. Como se fosse assim, eu tenho um raio de 1 centímetro em um e no outro tem um raio de 2 centímetros. R, é porque R também aqui vai complicar, né? Mas não é R de resistência, é R de raio, certo? Eu tenho aqui 2R e aqui R. Qual a relação da resistência entre esses dois condutores, de mesmo comprimento e mesmo material? Quantas vezes a resistência de um é maior do que o do outro? Será que é o dobro também? A pergunta é essa, né? Ou é menos? Ou é mais? A resistência de cima fica 2 vezes maior, né, professor? Tá bem baixo. Ou teu volume está baixo, ou o meu está... Repita, por favor. A resistência do primeiro seria 2 vezes maior? Não. É. Você acha que a do primeiro vai ser 2 vezes maior? Peraí, que eu acho que eu estabeleci a relação errada na minha cabeça. Olha aqui, eu disse que era o raio, mas o denominador aqui não é raio, né? O denominador aqui é área. Considerando um raio circular, considerando um raio, uma área circular aqui, como é o cálculo do círculo, da área de um círculo? Vai ser 4 vezes maior, porque o R na fórmula é o quadrado. Isso, exatamente. Entendeu? Então, aqui, ó, a forma do raio é π raio ao quadrado, né? E, menino, como é bom escrever com isso. Raio ao quadrado. Se um vai ser isso daqui, né? Naquele primeiro, a área vai ser isso daqui. Π raio ao quadrado. No segundo, vai ser π... Ao segundo é 2R, né? 2R ao quadrado vai dar 4R quadrado. Aí eu corto aqui π raio ao quadrado com π raio ao quadrado aqui, para ver a diferença, né, de um para o outro. O L é o mesmo, o ρ é o mesmo, a resistividade é o mesmo, só sobra 1 sobre 4. Certo? Fica 1 sobre 4. Então, o condutor que tiver a maior seção vai ter 1/4 da resistência daquele condutor que tem a menor seção. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 8 ohms aqui, esse aqui eu tenho 2. Certo? Então, nem sempre, quando você olha um condutor mais grosso, o dobro do raio, né? Ou do diâmetro, dá no mesmo, né? O dobro do raio um do outro, você diz, isso aqui é 2 vezes melhor em termos de resistência. Mas não, porque o raio é ao quadrado na hora do cálculo da área, né? Então, só uma pegadinha. Professor, resistência e resistividade aí no caso é a mesma, é a mesma proporção, digamos, né? Quanto? Ah, sim, em termos de quadrado, essas coisas, sim. Certo? É um proporcional ao outro, né? Diretamente proporcional, está no numerador aqui. Quanto maior a resistividade, maior a resistência, proporcionalmente. Certo? A área é inversamente proporcional, o comprimento é diretamente proporcional também. E para o raio, né, tem uma relação quadrática aqui, porque o raio está ao quadrado. Né? Aqui a leizinha de Ohm, né, que vocês já viram sempre, V igual a RI, e a intensidade de corrente elétrica. Aí aqui, isolando o I, né, fica V sobre R, é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. E aqui tem 6 exercícios, bem tranquilos, no final do capítulo 3. Certo? 6 exercícios, bem diretos, bem assim também. Eu vou aproveitar agora, já que eu estou aqui, né? Vou logo colocar no AVA. Então, são 6 exercícios que tem aqui
Eu vou até fazer alguns, deixa eu mostrar para vocês. Montar, né, alguns. Os primeiros são basicamente substituição. Coloquei aqui uma barra, não é um condutor, é uma barra metálica, né, uma barra de cobre, aproximada aqui a resistência de 1,5, 10 a menos 8, com um raio de 50 milímetros, comprimento de 6,28 metros. Determine a resistência entre os extremos da barra. Se o raio for duplicado, o que acontece com a resistência? Era aquela pergunta, né? Se o raio for duplicado, você vai fazer só para ver. Vai diminuir 4 vezes. Certo? Se mantiver a mesma característica, o mesmo comprimento da barra e o mesmo material, se eu duplico o raio, eu divido por 4 a resistência. Uma barra circular, aqui outro exemplo, com as características um pouco diferentes, com um raio de 2 centímetros agora, e o comprimento de 1 metro só. E aí, pede-se para encontrar a resistência, e depois uma pergunta, se eu tenho a resistência e conheço a corrente, qual a tensão? Aí você vai usar a lei de Ohm, né? Aqui, ó. Se eu conheço a resistência e estou passando 1 ampere, qual a corrente, qual a tensão, você calcula. E aqui tem umas questõezinhas já lá das fontes, né? Quando eu tiver duas fontes de tensão em série, o que eu faço? Você soma, né? Tá aqui, olho logo a polaridade, vejo quanto é, substituo por um equivalente. Aqui também, olha a polaridade, opa, tem uma negativa, o que é que eu vou fazer quando tiver uma menos mais, né? Tem aquela pilhazinha de cabeça para baixo. Aí você vai analisar, do jeito que a gente explicou na aula, fazer o equivalente e descobrir qual a corrente que está circulando nessas cargas, né? Nessas resistências aqui de 5 e 3 ohms. Quando eu pergunto a corrente I1 e I2, eu quero saber nesse sentido. Pode ser até negativa. Certo? Essa corrente pode ser até negativa. Quero nesse sentido aqui. Se for negativa, é que está no sentido inverso. Né? Aí aqui eu tenho duas fontes de corrente em paralelo, os dois exemplos aqui. Você vai analisar esses nós para substituí-la por uma fonte só e ver qual a corrente que está passando nessas resistências. Aqui eu tenho duas resistências em série. Certo? Quero saber quais são as tensões V1, V2 e V3. E aqui as últimas duas. A diferença de potencial entre dois pontos de um condutor é de 10 volts. A intensidade da corrente é constante, igual a 4 amperes. Qual a resistência e a condutância entre esses dois pontos do condutor. Então, você sabe aqui a tensão, sabe qual é a corrente. Então, dá para calcular a resistência. Condutância é o inverso da resistência. Então, se eu tenho uma resistência de 5 ohms, a condutância é 1 dividido por 5, que dá 0,2. A unidade da condutância, né, é Siemens. É um S. 0,2 Siemens, que não é aquela marca de celular que tinha antigamente, ou a marca de transformadores, de equipamentos elétricos, que é a Siemens. É assim que se escreve. Siemens. Uma empresa, acho que é alemã. Alemã. É uma das maiores do mundo na parte de dispositivos elétricos. E aqui, por fim, tem aqui duas resistências, né? Dois condutores com suas determinadas resistências. Uma de 5 e um de 6. E na de 5, eles estão em série. Certo? Característica comum entre dois elementos em série, a mesma corrente passa por ele. Se eu estou dizendo que a corrente que está passando em um é de 2 amperes, logicamente que vai ser a mesma que vai passar aqui no outro. E pede-se aí tensões entre os terminais, a diferença total de potencial de A até C,
Bem, basicamente a resistência total, basicamente essas informações, certo? Então vai ficar isso, pessoal. Aquele experimento, né, que eu fiz aqui já alguns exemplos para vocês, que está lá no AVA, com aquelas respostas no formato de um relatóriozinho, com algumas imagens, se possível. Quanto mais completo, melhor, em dupla. E esses 6 atividadezinhas aqui também em dupla. 6, né? 1, 2, 3. Se for uma só, 3, 4, 5, 6, né? As atividadezinhas do final do capítulo 3. Ok. Estou fazendo upload agora lá no AVA. Desses exercícios do capítulo 3. Dos slides, aliás. Está aqui no comecinho. E... Tem prazo, professor? O senhor colocou um prazo já, eu não escutei. Para o relatório, né, o experimento, para segunda, até aqui para vocês, até segunda na hora da aula, certo? Porque eu quero já discutir, tirar alguma dúvida, já quero fazer alguma coisa desse e dá também, são só 6 exercícios, se pegar uma tardezinha dá para fazer tudo, tanto o relatório quanto esses 6 exercícios finais, certo? Então faço o relatóriozinho, os 6 exercícios finais que dá para finalizar tudo direitinho. Ok? Professor, tinha perguntado aqui no chat se poderia ser até quarta. Pode ser até quarta. Vou deixar até quarta de manhã, então. Clarice perguntou aqui sobre... Você tentou, Clarice, fazer pelo celular? Porque eu acho que dá para fazer, dá para utilizar só não é tão bom quanto no computador, mas dá. E aí, como também, não sei se a variação de celulares é muito grande, talvez dê um pouquinho diferente em cada aplicação. Por isso que os fabricantes recomendam fazer dessa forma. Como é em dupla, se sua dupla tiver e você puder acompanhar junto o momento do experimento, fazer juntos, certo? Eu vou parar agora e colocar essas aulas online. Pode valer a pena, dá para fazer também assim, como é em dupla, né? Mas se não tiver outra forma, realmente, aí a gente pode conversar. Se não conseguir outra forma, eu vejo uma outra forma de avaliação. Deixa eu fazer aqui a chamada, pessoal, para vocês. Vamos lá, hoje é dia 17/11. Sim, pessoal, vamos marcar as provas, né? Coisa que eu devia ter marcado já antes, mas já prevendo aqui as provas, eu faço a chamada aqui, depois quem tiver outra aula já pode sair, mas quem puder ficar, eu vou botar no AVA também as datas. Deixa eu fazer logo a chamada, que tem que estar presente vocês. Águida. Presente. Ana Beatriz. Ana Beatriz presente. Presente. Beatriz Seixas. Presente. Clarice Ramos. Presente. Presente. Dênio Davidson. Presente. Gabriela Almeida. Presente. Igor dos Santos. Presente, professor. Jonathan Henrique. Jonathan. Lara Peixoto. Larissa Pamela. Presente. Larissa Vitória.
Presente. Laura Maria. Presente. Laine Leite. Presente. Laine, faltou. Lucas Lins. Presente, professor. Luiz Eduardo. Presente, professor. Maria Clara. Presente, professor. Maria Keliane. Presente. Mariana Aguiar. Presente. Matheus Emanuel. Presente, professor. Matheus Henrique. Pedro Henrique. Presente. E Valber. Presente. Beleza. Pronto. Em relação às avaliações, deixa eu abrir aqui que é a dispensa de aluno, aqui outra coisa. Deixa eu abrir aqui o calendário. Esse não. Esse aqui. Tem feriado aqui, mas também que não tem mais nas segundas nem quartas. Tá aqui dia, bicho, isso tudo. Acho que a gente vai dar até uma antecipada aqui. Acho que dá. Prazo final para digitação da B1 é dia 23 de dezembro. Não, isso aqui. Vamos fazer dia... Aliás, na quarta, né? Vamos fazer dia 15 de dezembro. Vou anotar aqui. A B1 manhã. Eletro manhã. A B1 dia 15/12. Certo? A B2... Ou seja, é um mês mais ou menos, né? A gente volta dia 17. Aqui a B2 aqui. Dia 22 até dia 22 de fevereiro. Fevereiro, a B2. 22, deixa eu ver os feriados aqui. Será que dá certo? É 16. Ajuste. Tá ótimo. Dia 16/2, a B2. 16 de fevereiro. Reavaliação é do dia 23 ao dia 26. Dia 23. Reave. 23/2. Final do dia 3. Não, aqui. Dia 3 ao dia 5 de março. Vixe, quinta, sexta e sábado. Vai ter porque dia 2 é feriado. Vixe, vai ser pós-feriado, então, né? De carnaval. Então, fica a final para o dia 3. Para quinta-feira. Final. Dia 3/3. Pronto, então ficamos assim. AB1, dia 15 de dezembro. AB2, 16 de... Vamos botar aqui, né? Deixa eu sair daqui. Vou botar como aviso. Datas das provas. B1, dia 15
12, AB2, 16 do 2, reave, 3 do 2, final, 3 do 3, certo. 15 do 12, 16 do 2, 23 do 2, 15, 3 do 3, pronto, isso aí. Então tá aí nos avisos já, ok? Professor, Oi. quem não estava na aula vai poder fazer a questão do relatório? Vai, claro. Obrigada. Todo mundo tem que fazer. Vai valer naquela, assim, quem quiser ganhar os pontos, né? Vai valer na pontuação de 20% da nota, né? Só relembrando aqui como é a avaliação, 20% da nota de exercícios que eu passo, não é ponto extra, certo? É 20% mesmo, é 2 pontos dos 10 você pode ganhar, 8 pontos na prova e 1 ponto extra proporcional à presença, né? Quem não faltar nenhuma aula na B1 tem 1 ponto extra. Quem faltar metade das aulas da B1 tem meio ponto e assim sucessivamente. Ok? Mas é extra aí. Por isso que eu disse que eu não cobro, não costumo reprovar, né? Porque por falta, mas eu estimulo a presença dessa forma. Ok? Aí o senhor coloca a atividade do slide no AVA, professor? Coloco tanto a do slide quanto as duas tarefas, né? Criar com data para quarta-feira, as duas. Tanto a do laboratório digital quanto a do final do slide. Ok? Uhum. Beleza. Então, beleza. Em dupla as duas. Pode falar. Está faltando algum vídeo que o senhor fazer o upload? Porque... Pronto, eu estou baixando todos agora, aí já vou ficar em dias com vocês. Tanto de aulas, quanto de tarefas, quanto dos slides. As 3 coisas. Fiquem atentos aí. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, então é isso. Aí eu respondi já, não foi? Mas vai subir a atividade, vou. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Treinem aí. Se tiver alguma dificuldade, algum problema, manda uma mensagem. Eu tento auxiliar quanto antes, beleza? Então, tchau, tchau. Um abraço para vocês. Tchau, professor. Até mais, professor. Segunda.